Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Corrêa, professor de Direito Empresarial. Estou aqui de volta com você para a gente trabalhar hoje mais um tema importante para o teu exame de ordem, o tema do estabelecimento empresarial, tá? Não tenham dúvida de que você já viu, já passou na frente, já até adentrou dentro da sede de um estabelecimento empresarial. Então vejam, eu disse sede, não o estabelecimento empresarial em si. Por quê? O estabelecimento não é só um local. O local a gente chama de ponto, tá? O ponto é o local, é a sede do estabelecimento empresarial. Agora, o estabelecimento é um pouquinho mais amplo do que isso. Por quê? É um conjunto de bens que o empresário, quando eu falo empresário, você já sabe, empresário individual ou sociedade empresária, reúne para a exploração de sua atividade, tá? Esses bens podem ser materiais, chamados de corpóreos também, ou imateriais incorpóreos. Exemplo, professor, não entendi nada. Calma, eu te explico. Imagine que você tenha lá uma lanchonete. Vamos imaginar aquela lanchonete super famosa, que tem aquele sanduíche, né, que todo mundo conhece, que tem as promoções, que é uma rede de franquias muito grande no mundo todo, com origem nos Estados Unidos. Não vou ficar fazendo propaganda de ninguém aqui, mas você sabe de quem eu estou falando, tá? Quando você entra lá, aquele estabelecimento, ele tem lá cadeiras, mesas para você sentar, tem um banheiro para você poder fazer a higiene das suas mãos e por aí vai. E tem lá as máquinas registradoras, e tem os lanches ali, tem tudo ali de bens que são utilizados para desenvolver a atividade. São todos bens materiais e corpóreos que você está vendo. Mas também tem por detrás outra coisa muito forte, que é a marca. Você chega lá, você sabe que você vai comer um lanche igual em todo lugar do mundo praticamente, porque aquilo ali é feito a partir de um processo de produção, oriundo de uma marca muito forte, aquele logo gigante, emisão, lá, aquela letra bem grande. Essa marca, a força desse bem você não vê, tá? E por essa razão, esse tipo de bem é um bem imaterial ou bem incorpóreo, que a gente chama de bens da propriedade industrial, como a marca, como o desenho industrial, como a invenção, como o modelo de utilidade. Nós teremos uma aula para trabalhar com os bens da propriedade industrial, que também compõem o estabelecimento comercial e que, portanto, fazem parte desse estabelecimento, mas que não são corpóreos, tá? Algo que às vezes aparece em prova, com uma frequência um pouco menor, mas que é importante você saber, é a tal da natureza jurídica do estabelecimento empresarial. O que é o estabelecimento empresarial? Doutrina é uníssona em dizer que é um conjunto de bens, é entendido como uma universalidade de fato, em razão da destinação que o empresário lhes dá, e não em virtude de disposição legal. Então não é a lei que diz que aquele conjunto de bens é titular de direitos e obrigações, mas é a destinação que o empresário dá. O que eu quero dizer é o seguinte: o fato de eu ter 5 cadeiras e 5 mesas não quer dizer que é um restaurante. A lei não diz isso. Agora, se o empresário usar essas 5 cadeiras e essas 5 mesas dentro de um salão, pintar essas mesas de um jeito bonito, fazer uma cozinha nesse salão, eu estou dando a esse conjunto de bens uma destinação. Então é uma universalidade de fato e não de direito. Universalidade porque são vários bens reunidos pelo empresário, né? E aqui leia-se empresário individual ou sociedade empresária, para uma destinação específica, para a utilização em uma determinada atividade, ok? Aí a observação embaixo, que cai muito em prova. Essa frase é interessante você memorizar, cai bastante em prova. O estabelecimento pode ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. Então, apesar de o estabelecimento não ser uma pessoa jurídica, ele pode ser sim objeto, ele pode ser titular, tá? Ele pode participar de negócios jurídicos relacionados à sua atividade. Perfeito? Avança um pouquinho e aí, só para a gente acabar com uma suposta confusão que você poderia cometer nesse tema do estabelecimento, olha lá, o estabelecimento não se confunde com a atividade ou com o seu empresário. Tanto que é possível falar em penhora da sede do estabelecimento nos termos da súmula 451 do STJ.
mas não é possível a penhora da empresa. Então você não tem como penhorar a empresa, porque a empresa é a atividade. Mas a penhora da sede do estabelecimento é plenamente possível, plenamente lícita nos termos do 451 do STJ. E claro, não é demais lembrar, isso é até uma questão processual, mas como eu também sou professor de processo civil, eu preciso te lembrar disso, é natural que seja possível a penhora do faturamento de uma sociedade empresária ou de um empresário individual. Isso é possível de ser feito. O Código de Processo Civil regula lá com regras específicas esta possibilidade. Ok? Entendido esse panorama geral sobre o estabelecimento, vamos falar um pouquinho sobre essa sede, que é o chamado ponto. Olha lá. O ponto, também chamado de propriedade comercial, é o local em que o empresário se estabelece. O ponto é tão importante que a doutrina entende por existente o direito de inerência ao ponto, o qual busca proteger o empresário. Então vamos lá. O ponto é aquele local onde ele se estabelece para desenvolver a atividade. E claro, normalmente no Brasil, você não é dono do ponto ou dono do imóvel onde está o ponto. Não é. A pessoa pensa assim, olha, vou montar um restaurante. Por quê? Porque naquela localidade tem uma grande empresa, um edifício vertical que tem lá 150 pessoas trabalhando diariamente. E eu fui lá dar uma olhada nessa sociedade empresária e descobri que não há refeitório ali. E descobri que eles recebem um vale alimentação, um vale refeição melhor, de R$18 por dia. E aí eu penso, bom, se eles recebem um vale refeição, que é aquele que é utilizado para almoço, para jantar e por aí vai, de R$18 por dia, é muito provável que dessas 150 pessoas, pelo menos umas 100 vão almoçar todo dia aqui na região, de preferência. Por quê? Porque não tem local para estacionar, eles deixam o carro na rua, então o cara chega, deixou a vaga, garantiu a vaga dele, ele não vai sair para não perder. Ele recebe o vale, então ele não vai querer trazer marmita, porque ele já está recebendo o vale, ou alguns não vão querer trazer. Eu vou montar um restaurantezinho bem na frente. Tem uma casa, inclusive, fechada, onde funcionava um antigo escritório de advocacia. E está fechada essa casa. Eu dou uma olhada nessa casa, olha, aqui dá para montar um restaurante para servir simultaneamente umas 80 pessoas por dia. Eu acho que é o ideal. Vou na prefeitura, verifico se é possível instalar um restaurante ali, é possível, e resolvo instalar. Eu vou comprar a casa? Claro que não. Por que não, professor? Ora, corro um risco grande dessa empresa fechar e eu estou com aquela casa e não tenho mais clientela. Eu corro um risco de descobrir que o meu negócio não é restaurante e não querer mais aquilo. E eu vou perder aquela casa que eu acabei de comprar? Não. Então eu vou fazer o quê? Eu vou locar o imóvel. Então é natural que grande parte das atividades comerciais e empresariais do Brasil sejam desenvolvidas em estabelecimentos, em sedes que não são próprias, em sedes locadas. É por essa razão que os imóveis comerciais, o mercado de imóvel comercial, ele é um mercado muito aquecido. Tanto que quando você vai alugar um imóvel para morar, ele tende a ser mais barato do que um imóvel para desenvolver uma atividade comercial. Então, pensando nisso, a legislação falou, peraí, mas eu preciso proteger o empresário. Imagine que eu esteja desenvolvendo a minha atividade, o meu restaurante de vento em popa, tá tudo maravilha, tá tudo bem. Aí vence o contrato de locação, eu tenho que ir embora. Só porque venceu o contrato, eu não tenho direito de conseguir renovar. A lei, na verdade, de locações, e nós iremos mencioná-la a partir de agora, ela prevê a possibilidade da chamada renovação compulsória do contrato de locação, tá? Isso está, como eu disse para vocês, na lei de locações ou lei do inquilinato. Essa lei aqui, ó, a lei 8245 de 91, ela sofreu algumas alterações em 2009, mas a lei continua sendo a mesma. Essa lei, antes da gente prosseguir, ela regula locações de imóveis de forma geral. Imóveis residenciais, imóveis comerciais, não residenciais, até imóveis para temporada. Nós iremos trabalhar com, claro, a parte que nos interessa do direito empresarial, que é justamente a possibilidade da renovação compulsória do contrato de locação empresarial. O que é o contrato de locação empresarial? É aquele contrato de locação que eu faço de um imóvel para desenvolver uma atividade empresarial.
Então o que eu vou falar aqui não serve para você que mora numa casa e quer renovar. Não. Serve para você que tem o seu estabelecimento comercial num local que não é seu. Isso serve para você. É possível renovar? Sim. Mesmo contra a vontade do dono do imóvel, do locador? Sim. Quando preenchidos esses 4 requisitos de forma cumulativa. O que são requisitos cumulativos? Os 4 requisitos somados. É o 1, mais o 2, mais o 3 e mais o 4. Não é 1 ou 2, 1 ou 3, não. Os 4 requisitos atendidos. O primeiro deles, contrato escrito e por prazo determinado. Se você não tem contrato escrito, esqueça. Se você tem contrato escrito, mas é por prazo indeterminado, esqueça isso daqui. O por prazo determinado é aquele que tem dia de começo e dia de fim. Esse é por prazo determinado. Tem isso? Tenho, professor. Passa para o segundo item. Prazo mínimo de 5 anos do ou dos contratos. Eu tenho 3 contratos, professores, com esse locador. Os 3 são escritos, os 3 são por prazo determinado. O primeiro, 2 anos, o segundo, 3 anos, o terceiro, 2 anos. Opa, tem 7 anos somando tudo, fechou, precisava só de 5. Eu tenho um único contrato de 4 anos, eu posso? Não, não posso, tá? Se eu tenho um de 4 e um de 2, 4 mais 2, 6, somou os 5, né? O mínimo dos 5, está resolvido o problema. Professor, eu tenho 7 anos de contrato, imaginemos. Passemos ao terceiro requisito. Exploração do mesmo ramo por 3 anos ininterruptos. Então, há 3 anos eu estou com um restaurante aqui. Pode ser que tenha mudado o restaurante. Eu tinha feito inicialmente um restaurante de comida caseira. Não deu certo. Mudei para um restaurante de carnes. Não deu certo. Mudei para um restaurante de massas. Não deu certo. Resolvi fazer um restaurante que serve fast food. Tá certo? Ok. É restaurante. É ramo da alimentação. Tá ok. Mesmo ramo é isso. Não é necessariamente o mesmo restaurante. Tá? 3 anos pelo menos, maravilha. Atendidos os 3, eu tenho que cuidar com o 4º requisito, que todo mundo esquece. Todo mundo esquece. Respeito ao prazo de ajuizamento da demanda, de 1 ano a 6 meses antes do fim do contrato. Então vejam, eu tenho um prazo para ajuizar essa ação de renovação compulsória, a chamada ação renovatória. Eu não ajuizo ela quando eu quiser. Eu posso ajuizar ela, primeiro dia que eu posso ajuizar, quando faltar 1 ano para acabar o contrato. Então, meu contrato acaba 31 de dezembro de 2018, tá? 1º de janeiro de 2018 eu posso ajuizar, até 30 de junho. Até 30 de junho. Passou junho, eu já não posso mais ajuizar. Então, eu tenho um período de 6 meses para ajuizar a demanda, de 1 ano antes do fim até 6 meses antes do fim. Professor, meu contrato vence em 31 de dezembro de 18. Procurei o advogado em setembro. Um abraço, você não vai conseguir. Ah, mas e se eu fizer um acordo com a parte contrária? Aí a renovação não é compulsória. Renovação compulsória é independentemente da vontade dele. É imposta a ele essa renovação. Tá? Agora, se eu atender tudo isso, a tendência é que a minha ação renovatória de locação seja procedente. Sim, com certeza. Se atendeu a esses requisitos, é muito provável que você vai ganhar a demanda. Professor, mas não me parece muito justo. E aí eu te pergunto por quê. E aí você me responde. Ora, porque o locador é o dono do imóvel. Não me parece muito certo eu proteger o empresário e ignorar o dono do imóvel. Afinal, a Constituição garante o direito à propriedade privada lá no artigo 5º, professor. Concordo com você. E a lei também concorda. Por quê? A lei vai trazer aquilo que a gente chama de exceção de retomada. Exceção de retomada, o que é isso, meu querido professor? São aquelas defesas, exceção aqui entenda como sinônimo de defesa, são aquelas defesas
que eu posso trazer na minha contestação que vão impedir que a renovatória seja procedente. São defesas que vão me garantir a retomada do meu bem. Agora, cuidado, eu tenho que ter alguns motivos para poder tomar o imóvel de volta para mim. Exemplo, imagine que ele queira renovar. Quando ele faz a inicial da renovatória de contrato de locação, ele deve dizer qual é o valor do contrato que ele espera pagar. Aí ele está lá há 5 anos naquele local, com um contrato comigo, pagando R$2.000 por mês. Tá, mas nesses 5 anos, valorizou. Não tinha ponto de ônibus na frente, agora tem. Não tinha asfalto na rua, agora tem. O valor real de locação na região não seria mais R$2.000, seria R$3.500. E ele está me oferecendo R$2.000, eu não sou obrigado a aceitar R$2.000. Ou, ele está me oferecendo R$2.000 e tem alguém que me ofereceu R$5.000 por esse local. Me desculpa, eu não sou obrigado a aceitar R$2.000 só porque ele quer, quando tem alguém querendo me pagar R$5.000. Então vejam, são 2 exemplos que eu dei em que é possível ao réu se defender, apresentando na sua contestação esses argumentos justamente para poder retomar o imóvel para si. E como são argumentos de defesa para retomar, a gente chama de exceção de retomada. Agora, quais são as hipóteses específicas trazidas em lei? Tá? A lei vai trazer algumas hipóteses e eu resumi assim para vocês. Primeira delas, está lá no artigo 72.2 da Lei de Locações, a Lei 8245 de 91. O locatário apresenta a proposta de locação de renovação, em valor abaixo do valor real de locação. É aquilo que eu disse para você. Ele quer pagar 2, mas o local agora, o valor real é 3,5. Não vou renovar. Neste caso, olha lá, deve o locador, no exemplo eu, dono do imóvel, apresentar as condições de locação. Olha, 2 não, 3.500 é o real. Se ele aceitar, se ele atender a esses negócios, a renovação ocorre, senão eu retomo o imóvel. Então ele fala, olha, eu quero 2.000. Eu falo, não, 2.000 não, 3,5 é o local agora. Se ele disser, ok, 3,5 eu pago, maravilha, a renovação vai ocorrer, ponto final. O meu argumento para retomar era justamente que o valor estava abaixo do valor de mercado. Como ele cobriu, como ele pagou o valor de mercado, não há por que eu não renovar então. A segunda hipótese, a proposta de locação por parte de terceiro melhor que a dele. Olha lá, neste caso deverá o locador apresentar por escrito a proposta do terceiro. Porque não basta eu dizer que tem um terceiro querendo pagar mais, eu tenho que provar isso. Então eu trago por escrito uma proposta do terceiro, assinada por ele e por 2 testemunhas, com a indicação do ramo a ser exercido, que não poderá ser o mesmo do locatário original. Nessa situação, se o locatário aceitar pagar o valor proposto pelo terceiro, a renovação ocorrerá. Eu tenho preferência, tenho que dar preferência ao locatário original. Se não aceitar, a renovação não ocorrerá. Neste último caso, segundo o parágrafo 3º do artigo 52, o locador deverá indenizar o locatário pela perda do ponto. Tá? E aí, claro, vai ter regras específicas para essa indenização. Mas o importante é que é o seguinte, tem um terceiro dizendo que quer pagar mais. Se ofereceu 2, o terceiro vem e oferece 2,5. Tá? Tenho que trazer a proposta do terceiro, assinada por ele e por mais 2 testemunhas, indicando qual é o ramo que ele vai exercer. Porque é muito fácil para ele vai pagar 2,5 para exercer o mesmo ramo que eu exerço. Pô, eu já montei um restaurante. Tem a clientela toda ali, tá? Tá todo mundo ali. Os fregueses estão na mão desse cara. Aí ele me dizer que quer pagar um pouquinho a mais é fácil, não tem risco nenhum, é só continuar o restaurante. Balela, tranquilo. Muda o nome, continua com o mesmo tipo de comida e se mantém. Então ele não pode exercer o mesmo ramo que eu ali, porque aí é injusto. Agora, se ele disser, não, eu quero imóvel porque agora eu quero abrir um supermercado. Outra razão. Uma mercearia, um bar à noite, é outro ponto, tá? Agora ele diz, eu pago 2,5. Se eu aceito, se o outro, locatário original, aceitar pagar os R$2.500, esse locatário original é que deve ter o direito de renovação e não o terceiro. Sempre preferência para o empresário que já está desenvolvendo a atividade, tá?
Terceira hipótese, aí está lá no 52. As últimas 3 estão no 52. O locador necessita realizar reforma substancial no imóvel locado por determinação do poder público ou para aumento do valor da propriedade. Então eu digo, olha, não quero renovar, porque o poder público mandou eu fazer uma reforma no imóvel para adequá-lo ao novo zoneamento, por exemplo, ou porque eu quero ampliar esse imóvel. Quero fazer mais 2 andares, eu quero retomar. Tenho que dar início a essas obras em 3 meses, iniciar pelo menos, para provar que de fato tinha essa obra a ser feita. Tá? Quarta hipótese, o locador necessita do imóvel para uso próprio. Então eu quero o imóvel porque eu quero morar lá. Aconteceu isso com um amigo meu, ele tinha um restaurante numa casa que era toda uma casa mesmo. Ele adaptou, mas era uma casa. E o dono do imóvel, na hora de encerrar, ele falou, eu não quero mais continuar com a locação. Ele falou, mas eu vou renovar compulsoriamente. Ó, cara, já tô te avisando. Você vai entrar com a ação, você vai perder, porque eu vou pedir para uso próprio. Por quê? Minha mãe faleceu, essa casa tem uma história, eu tô triste, eu quero voltar a morar nela, que é a minha casa de infância. E acabou. E aí meu amigo nem acabou entrando com a ação, porque sabia que eventualmente ia perder, porque ele ia apresentar a necessidade de retomada para uso próprio. Tá? E a última hipótese, que está no 52, também 2, mas na segunda parte. O locador necessita do imóvel para transferência de estabelecimento empresarial existente há mais de 1 ano, cuja maioria do capital social seja de sua titularidade ou de seu cônjuge, e também o companheiro, né, a regra deve se estender, ascendente ou descendente. Nessa hipótese, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia o fundo de comércio com as instalações e pertences. Essa parte final é aquela situação em que eu alugo o imóvel com tudo, né? É aqueles caras que é muito comum isso em praia, né? Você vai na praia, tem um restaurante. No outro ano tem o mesmo restaurante com outra pessoa tocando. Aí ele diz, eu arrendei. O que é? Ele alugou tudo, ele alugou o imóvel e o restaurante como um todo, né? Então ele só continuou a atividade. Nesse caso, eu não preciso renovar com esse cara. Posso tirar ele dali e continuar eu a atividade de restaurante, porque eu já desenvolvi essa atividade de restaurante ali, tá? Agora, a primeira parte que a gente acabou de ver é a situação em que eu quero desenvolver a atividade minha, ou de uma sociedade da qual eu faço parte, tenho maioria do capital, ou meu filho está nessa situação, meu pai, minha esposa, minha companheira, e quer usar o imóvel para aquilo, sem problema. Pode? Pode, desde que não seja no mesmo ramo, claro, salvo na hipótese desse, entre aspas, arrendamento aí que a gente vê quando o cara aluga o imóvel e todos os equipamentos justamente para continuar desenvolvendo a atividade. Então vejam, são situações em que mesmo estando presentes, melhor, os requisitos para a renovação compulsória, ela não vai ocorrer, porque são situações em que, se apresentadas e comprovadas nos autos, geram a retomada desse bem para o locador original, tá? E aí, o último ponto que a gente precisa entender sobre o estabelecimento é justamente o trespasse, tá? O que é o trespasse? Contrato de alienação do estabelecimento empresarial. O trespasse não se confunde com a cessão das cotas na sociedade limitada ou alienação do controle da SA. O que é isso? No trespasse, o estabelecimento que estava com um empresário passa para outro empresário. Por que eu digo que não se confunde com cessão de cotas? Imagine que eu tenho uma sociedade formada por João e por Guilherme. João e Guilherme são sócios da sociedade Alfa Tecnologia. João e Guilherme saem da sociedade e entra Arthur e José, que continuam sendo sócios, que são agora os novos sócios da Alfa Tecnologia. O estabelecimento continua com a Alfa Tecnologia. O que mudou são os seus sócios, mas o estabelecimento continua sendo dela. Isso não é trespasse. Trespasse é eu pegar o estabelecimento da Alfa e passar para a Beta. Ainda que a Beta tenha os mesmos sócios que a Alfa, pouco importa, porque a Beta que é a titular do estabelecimento. Quando você tem cessão de cotas ou alienação do controle de uma sociedade, você muda os sócios, você muda os acionistas, mas não a titularidade da sociedade, é outra coisa. Então o estabelecimento ele tem que sair de um empresário para outro, independentemente da composição societária destes empresários aí, tá? Agora, dentro do trespasse, o que é importante? Primeira coisa, responsabilidade pelas dívidas. Professor, eu vendi um estabelecimento empresarial para alguém. Este alguém responde pelas dívidas do estabelecimento? Primeira pergunta. Segunda pergunta,
Eu fico responsável por essas dívidas caso ele não pague? Vamos lá. O adquirente, que é quem está comprando, do estabelecimento empresarial, responde por todas as obrigações regularmente contabilizadas. Aqui só um adendo. Não vamos nos preocupar com obrigações tributárias e trabalhistas, porque essas são regidas pelo direito tributário, que não é a minha esfera aqui. Essas são regidas pelo direito do trabalho, que também não me interessa aqui. Eu estou tratando das outras obrigações que não sejam nem tributárias e nem trabalhistas, tá? Porém, não há uma completa exoneração do alienante, que é quem vendeu, que permanecerá solidariamente responsável pelo prazo de 1 ano. Então, eu vendi. O cara que comprou responde pelas dívidas contabilizadas, porque estando contabilizadas ele tinha que saber que existem. Beleza. Mas eu, que vendi, continuo responsável de forma solidária. O que é solidária? Junto com ele. Nós dois, tá? Pelo prazo de 1 ano. Agora, 1 ano contado do quê? Depende. A dívida que já venceu, aquela que já estava vencida, 1 ano a partir da publicação desse trespasse, publicação desse contrato de compra e venda. E a dívida que ainda vai vencer, 1 ano do vencimento. Então, tem dívidas vencidas em dezembro de 2017. Publica em maio de 2018. Eu fico responsável até maio de 2019. Tá. Publicou em maio de 2018, tiveram dívidas que venceram em julho de 2018. Eu fico responsável até julho de 2019. Então, as que já venceram 1 ano após a publicação. As que vão vencer, as chamadas vincendas, 1 ano após o vencimento, é que permanece essa responsabilidade solidária. Tá? Ainda, sobre o trespasse. Olha lá a observação que eu trago. Ao realizar o trespasse, uma das obrigações do empresário, ou sociedade empresária, é registrá-lo. Ponto. Tem que registrar, tá? Lá no Registro Público de Empresas Mercantis. E dar publicidade na imprensa oficial, a fim de que possa ser oposto aos terceiros. É o que dispõe o 1144. Agora, cuidado, isso aqui já caiu no exame de ordem. Então, para a validade do trespasse, registro mais publicidade, tá? Na imprensa oficial. Se for uma EPP, o que é EPP? Empresa de pequeno porte ou microempresa, aquelas regidas pela lei complementar 123 de 2006, e claro que essa regra também precisa se estender ao MEI, ao microempreendedor individual. Se for um desses dois ou o MEI, não precisa publicar, basta registrar. Caiu isso no 13º exame de ordem, a galera surtou. Difícil, difícil. Específico demais. Se cair de volta, você não erra, tá? Então, tem que publicizar? Tem, salvo se for empresa de pequeno porte, microempresa ou microempreendedor individual. Aí basta o registro, tá? Ainda, para que o trespasse tenha eficácia, quando eu alieno, eu tenho que tomar uma das 3 atitudes que eu vou trazer agora para você. Primeira delas, primeira possibilidade, pagar todo mundo. Olha, estou vendendo e estou pagando todos os credores. Professor, quase impossível, o cara está vendendo, não tem dinheiro para pagar. Concordo. Então toma a segunda medida. Segunda medida, guardar patrimônio suficiente para pagar todos os credores. Professor, eu não tenho patrimônio nenhum, cara, só tinha isso. Concordo, é difícil ter também. Salvo aquelas sociedades empresárias que têm vários estabelecimentos. Vende um, tem patrimônio suficiente para pagar os credores. Não consigo pagar todo mundo, não consigo guardar patrimônio para pagar. Então, a terceira atitude você deve tomar, que é o quê? Conseguir a anuência dos credores em relação à alienação. Como? Notifica os credores, tá? Eles podem anuir de forma expressa, dizendo ok, concordo com a venda, ou tacitamente, que é o que? Passados os 30 dias, não responderem absolutamente nada. Então, uma dessas 3 medidas devem ser tomadas, tá? Um dos últimos pontos que a gente vai ver sobre o trespasse aqui. Contrato. Professor, os contratos realizados que existem do estabelecimento, vendi, eles são mantidos? Exemplo, eu desenvolvo a atividade e tenho um contrato de locação. Desenvolvo a atividade e tenho um contrato de fornecimento de bebida, porque é um restaurante. Esses contratos, quando eu vendo, eles continuam valendo? Olha o que diz a lei.
Em relação ao contrato de locação, há a necessidade de autorização do locador para a transferência do contrato de locação. Em resumo, não há a transferência automática. Então, eles não são mantidos, eu preciso da autorização do locador. Essa autorização poderá ser expressa ou tácita, esta última nos casos em que notificado acerca do trespasse não manifeste oposição no prazo de 30 dias. Caso não haja esse procedimento, poderá haver a rescisão do contrato de locação por parte do locador, tá? No que toca aos demais contratos, o exemplo que eu dei ali, né, o fornecimento de bebida, não havendo caráter pessoal, né, não sendo um caráter assim exclusivo, eu loquei as bebidas só porque era você, tá? O que normalmente não é assim. E nem disposição em sentido contrário, no próprio trespasse, o adquirente, né, aquele que comprou o estabelecimento, subroga-se, ou seja, assume o lugar do alienante nos contratos firmados pelo alienante. Salienta-se que no prazo de 90 dias, contados da publicação, poderão os terceiros, né, aqueles que tinham contratado com o alienante, rescindir o contrato se ocorrer justa causa, ressalvada nesse caso a responsabilidade do alienante. Então imagine que eu tenho um contrato de fornecimento de bebidas com a Ambev e estou vendendo o restaurante. Quem comprar vai continuar com esse contrato. Só que aí, em princípio sim, só que a Ambev fala, eu vou rescindir porque esse cara não paga nunca e pede a rescisão. Quem comprou tem direito a ser indenizado em face do alienante que realmente nunca pagou e que por isso gerou aí essa rescisão do contrato. E para finalizar, a chamada cláusula de não restabelecimento. Professor, vendi o meu negócio, restaurante para um outro cara. Eu posso concorrer com ele? Eu posso abrir um restaurante do lado? Em regra, não. Em regra, se nada tiver no contrato escrito, você não pode concorrer com ele pelo prazo de 5 anos. Pode ser que no contrato preveja-se um prazo menor, ela não pode concorrer por 1 ano, por 2 anos. Mas se nada tiver escrito, nos 5 anos subsequentes eu não concorro. Agora, professor, eu vendi para ele um restaurante. Posso abrir uma academia de ginástica do lado? Pode, isso não é concorrência. Posso abrir um restaurante em outro estado? Pode, isso também não é concorrência. Ah, em outro bairro da cidade? Vai depender muito do caso concreto, mas para a tua prova não se preocupa com isso não. Para a tua prova, quando isso cai, eles querem saber se você sabe da possibilidade de não concorrência em 5 anos. Tá? Então, se o contrato silenciar, você não pode fazer concorrência pelo prazo de 5 anos. Pode o contrato prever um prazo menor? Pode. Pode o contrato dizer, olha, não pode concorrer pelo período de 1 ano, de 6 meses, de 3 anos. O que o contrato não pode é impedir eternamente a concorrência. Você nunca poderá concorrer comigo, isso não pode, tá? Então essa cláusula de não restabelecimento é uma previsão de lei, está lá no 1147. Não havendo nada em sentido contrário, vale esta cláusula aqui. Beleza? Fechamos o estabelecimento então. Um grande abraço, bons estudos e até mais.